Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com a professora Marta Geller. Agora vamos tratar acerca de recente decisão do Tribunal de Justiça que negou o pedido do Estado e que pretendia eliminar candidato de concurso público. O argumento era que, por utilização de tatuagem, isso contrariava a permissiva do edital. Tudo bem, professora Marta Geller? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O primeiro questionamento que eu faço, professor, é: as características físicas, tais como a estatura, peso, cor de pele, elas podem ser consideradas para impedir um candidato a participar do concurso? Hoje em dia é muito difícil você se deparar com um edital que coloque algum tipo de restrição relacionada à cor de pele, estatura, enfim, características físicas do candidato. Mas a gente já viu casos, e é muito frequente esse tipo de exigência no edital, em alguns tipos de atividades, né, ligada à polícia civil, polícia militar, guarda do Palácio do Governo, da Presidência da República. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o edital, ele é a norma, ele estabelece as regras do concurso que para o qual o candidato está se inscrevendo. E esse edital, ele não pode contrariar nem a Constituição Federal, nem as outras leis federais, ou no âmbito do Estado estadual, e no âmbito das prefeituras e suas autarquias, não pode ferir nenhuma lei complementar estadual, nem lei ordinárias municipais e estaduais também. Todas as regras do edital, elas devem se ater ao nosso ordenamento jurídico como um todo. E não é comum você fazer discriminação em função de características físicas do candidato. Perfeito. E se de repente o edital trouxer expressamente a estatura que o candidato deva ter no ato de inscrição, essa limitação ela tem valor legal? O Supremo Tribunal Federal, ele já entendeu anteriormente que sim, em determinados casos, né, excepcionalmente, é a questão do fator neutro no princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ele está no artigo 5º da Constituição Federal, quer dizer, todos são iguais perante a lei e, portanto, não podem ser discriminados. No entanto, você chegar a um fator neutro, é aquele fator que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que é a medida em que você pode fazer algum tipo de discriminação sem ofender a igualdade. E foi isso que o Supremo fez em casos em que admitiu-se essa possibilidade de você discriminar a estatura, por exemplo, de um candidato que vá a um cargo de polícia militar da guarda do Palácio do Governo, por exemplo. E, agora, por outro lado, já há também decisões do Supremo dizendo que a estatura, ela não é um fator que poderia estar constando do edital e, portanto, afastando esse tipo de característica física. Como fez também recentemente, e acho que é por isso que eu estou aqui falando para vocês, com relação a um candidato à polícia militar em que ele estava com uma tatuagem nas costas e um pedaço do braço e que ficava coberta nas situações em que ele poderia fazer o treinamento dele, não iria ficar exposto a aquele tipo de tatuagem, não seria visível para os demais companheiros ou para a própria população, enfim, e não haveria também nessa tatuagem do candidato nenhuma característica que demonstrasse algum desvio de personalidade do candidato. Portanto, não haveria por que discriminar o candidato em função dessa característica física, ou seja, tatuagem, muito embora a tatuagem era uma extensão grande das costas, ela poderia ser, sim, admissível naquele caso. Muito bem, professora. E já que falamos de concurso público, a professora poderia falar para nós um pouco acerca dos princípios que devem nortear? Com certeza, muito importante. Que os princípios são, primeiro, o princípio da transparência, né? O candidato, ele tem acesso a todo o processo de seleção, então ele vai fazer uma prova escrita, ele pode fazer vista da prova, ele pode requerer revisão da correção, ele pode saber a nota que ele tirou. Então, tudo isso é importante e tem que permear o processo desde o início até o final. Quer dizer, a prova não é só a prova escrita, então tem prova de títulos, então ele vai saber se aquele título que ele tem e que pode ser
dar pontos a mais para ele no final da média, se foram computados, enfim, ele vai conhecer o processo do início ao fim. O princípio da moralidade administrativa. O edital, ele traz o prazo de validade do concurso público para o qual o candidato está se inscrevendo. E é muito comum que as pessoas prestem um concurso, o concurso ainda não expirou a validade, outro concurso se abre para chamar outros candidatos, porque ou não houve número suficiente de aprovados, aí é uma coisa. Mas quando há um número suficiente de aprovados, então a moralidade administrativa tem que permear todo o processo. Quer dizer, não pode se abrir outro concurso antes de ser chamadas aquelas pessoas para a qual já foi aprovada no concurso anterior. Por quê? Porque para evitar que o que a gente chama de apadrinhamento, quer dizer, abre um concurso para beneficiar uma pessoa em detrimento daqueles que já passaram e que já se submeteram às provas num concurso anterior. A celeridade no processo também. Então, existe um edital que prevê começo, meio e fim. Então, a celeridade do processo de seleção também tem que ser respeitado. Ele tem que cumprir o prazo previsto ali, as datas, o cronograma tem que ser respeitado. E a publicidade, tudo tem que ser publicado no diário oficial, a convocação para as provas, ou a alteração de datas ou de horários, tudo tem que ser devidamente publicado para que os candidatos possam acompanhar e não perder nenhuma etapa do processo de seleção, a correção das provas, enfim, poder comparecer, permitir que elas compareçam nos horários, dias em que foi determinado pelo edital. Se houve alteração, a pessoa pode acompanhar pelo diário oficial. Isso é o que a gente chama de publicidade. As notas também têm que ser publicadas, a ordem, né, de aprovação. Então você tem que saber qual é a sua colocação para você acompanhar no prazo de validade se estão respeitando o cronograma e as notas, né, dos candidatos. Existe uma ordem cronológica que tem que ser respeitada. Então a publicidade nesse aspecto ela é muito importante. E a legalidade, então a estrita legalidade, o princípio da legalidade, desde o início do edital, quando o edital é publicado, e durante todo o processo administrativo de seleção, ele permeia o procedimento. E é um princípio que vai fundamentar qualquer ilegalidade durante o procedimento, que vai permitir com que o candidato possa questionar, ou em juízo, ou mesmo administrativamente, algum item que ele entenda que não foi respeitado e que ele possa estar se valendo disso para até fundamentar uma ação judicial. Muito bom, professora Marta, muito bem. Nós, Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes, professora. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, obrigado, pessoal.